Olá, amigos. Aqui fala o pastor Adolfo Soares. Hoje é quarta-feira, 9 de junho de 2021. Continuamos com o nosso estudo da lição 11 da Escola Sabatina. E o título da lição de hoje é O Sumo Sacerdote da Nova Aliança. Assim como havia um santuário, um sacerdócio e um ministério terrestre na antiga aliança, na nova aliança também há um santuário, um sacerdócio e um ministério celestial. Entretanto, o que não passava de símbolos, imagens e sombra na antiga aliança, de acordo com Hebreus 8:5, tornou-se uma realidade na nova aliança. Por isso eu gostaria de falar hoje sobre a primeira fase do ministério celestial de Cristo. Após a dedicação do santuário terrestre e o estabelecimento dos sacerdotes, o ministério do santuário terrestre foi inaugurado. Antitipicamente, nosso sacerdote e sumo sacerdote celestial também começou seu ministério no santuário celestial após sua dedicação. Um serviço que é predito em Daniel capítulo 9, versículo 24. De acordo com Atos 2:33, o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes significava que Cristo havia sido instalado em seu ministério celestial. Por intermédio do Espírito Santo, o ministério de Cristo sustenta a sua igreja na terra e vindica os crentes diante de seus adversários. Jesus, amigos, é o mediador celestial de uma aliança superior. O próprio sangue de Cristo, derramado no Calvário em nosso lugar, ratificou a nova aliança, fazendo caducar a antiga e o seu sistema mediador. O próprio sangue de Cristo nos dá ousadia, diz Hebreus 10:19, ousadia para entrar no santuário. Ele provê novo e vivo caminho, por meio do qual podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Cristo, então, é o nosso sacerdote e o nosso sumo sacerdote celestial. Na carta aos Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 10, a designação de sacerdote é aplicada 3 vezes ao Cristo exaltado e entronizado. Em Hebreus capítulo 7, versículos 15 e 16, Cristo é apresentado como o sacerdote real, segundo a ordem de Melquisedeque. Nunca chamado de sumo sacerdote, mas de sacerdote, Melquisedeque é um tipo de Cristo, o sacerdote celestial. Outra marca especial da carta aos Hebreus é o desenvolvimento de uma extensa tipologia de Cristo como sumo sacerdote celestial. Pesquisas recentes e cuidadosas dessa tipologia mostram que ela tem aspectos horizontais e verticais. A tipologia hebraica do sumo sacerdote é desenvolvida principalmente ao longo de linhas horizontais. Em Hebreus capítulo 5, versículos 4 e 5, enfatiza-se que, assim como Arão, Jesus foi chamado por Deus para seu ofício sumo sacerdotal. Sua nomeação foi um cumprimento da predição registrada no Salmo 110, versículo 4. Cristo foi nomeado, diz Hebreus 5:10. Foi exaltado acima dos céus, diz Hebreus 7:26. A sua nomeação como sumo sacerdote celestial foi resultado de um chamado divino e não por meio de um ato de autonomeação ou por herança física. Investido dessa maneira, Cristo demonstra que seu ministério sumo sacerdotal é de natureza superior ao ministério desenvolvido pelos sacerdotes no santuário terrestre. O Novo Testamento descreve a função de Cristo no céu, não somente como sumo sacerdote, mas como mediador e também como intercessor. O apóstolo Paulo descreve Moisés como o mediador da lei. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o Senhor Jesus Cristo, que deu a si mesmo como resgate por todos, é designado o único mediador entre Deus e humanidade. O termo mediador
é um dos grandes títulos do Novo Testamento dados a Jesus, sendo conferido a ele 4 vezes ao longo do Novo Testamento. No Novo Testamento, o mediador é um árbitro ou intermediário, cuja tarefa é reunir 2 partes distanciadas. Este mediador ou árbitro, ou intermediário, toma nota das diferenças entre as partes afastadas e também celebra um contrato ou aliança. O mediador também pode atuar como fiador, que é aquele que assume a dívida de outra pessoa. Assim, amigos, na primeira fase do ministério celestial de Cristo, realizado no primeiro compartimento ou aposento do santuário celestial, Jesus Cristo, o nosso mediador celestial, atua como intermediário entre nós e Deus. Ele é o elo entre Deus e a humanidade. Sendo nosso mediador, ele pagou todas as dívidas de cada um de seus, entre aspas, clientes. Jesus é o mediador que quita nossa dívida para com Deus, por causa de tudo o que o seu sangue representa. Somente ele é capaz de reunir as 2 partes distanciadas. Ele continua sendo nosso mediador agora. Por isso, toda vez que você se concentrar, orar a ele e pedir proteção, segurança, bênçãos, perdão, transformação, ele certamente pode fazer isso, porque ele é capaz de fazer isso e ele quer fazer isso. Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote da nova aliança. Amém.